Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Informando, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e a TV UFG. Dando continuidade à série Educação Antirracista, o tema do programa de hoje é racismo linguístico. Isso mesmo, vamos falar sobre linguagem, como o que falamos reflete racismo ou preconceito. E muitas vezes nem percebemos. TT, minha parceira do Informando, conversou com o professor Humberto Barros, que é linguista aplicado, professor de língua portuguesa e inglesa na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e pesquisador sobre a linguagem e as diferenças culturais. Vamos acompanhar? Sejam bem-vindos, TT e Humberto, para esse bate-papo com a gente. Obrigada, Malu! Beijo para você e para você também que está nos assistindo, né? Bom, seguindo essa série do que nós estamos falando aqui, dos papos com o pessoal do NEAB, hoje nós estamos aqui com um cenário diferente, bem estilo podcast, informando, inovando. Eu estou aqui com o professor Humberto Barros, que faz parte, do NEAB também, e é mestre em linguística aplicada. Professor Humberto, obrigada, viu? Bom estar aqui com vocês. Primeira coisa, lá na escola, vamos focar aqui no cotidiano escolar. A gente vê muitas expressões e muitas palavras, que precisam ser orientadas. Tendo em vista a questão da língua portuguesa e que algumas palavras podem trazer essa carga cultural, é possível que algumas que a gente fala, que a gente ouve, que a gente às vezes reproduz, tragam cargas racistas, por exemplo? Totalmente, é bem possível, né? Dentro da linguística aplicada, a gente concebe a linguagem e a cultura como a mesma questão. É como se não existisse uma indissociação das duas. Não tem aonde a língua começa, a linguagem começa e a cultura acaba. Então, o ser que está ali dentro daquela cultura, ele é guiado por ela, né? E ele repete os padrões sem mesmo saber o que está acontecendo. Então, é muito possível que a gente ecoe palavras que têm um significado negativo e a gente não tenha nem consciência disso. E se tratando de racismo, a gente sabe que o racismo ele está enraizado na sociedade, a questão tanto estrutural quanto institucional. Então, nada mais comum do que as nossas modos e práticas dentro da nossa cultura serem carregados de alguma questão envolvendo o poder ou até mesmo a segregação social desses povos marginalizados. Então, a gente acaba ecoando essas formas de dizer, porque é assim que é passado de forma oral, né? Isso assim dentro da nossa casa, dentro da sociedade. Então, é bem comum que dentro da sociedade que existe o racismo estrutural e institucional, os seus viventes e falantes consigam reproduzir e ecoar sem mesmo perceber o que está acontecendo. Mas, tendo em vista que a língua é viva e ela se modificou ao longo do tempo, é extremamente comum a gente ouvir, mas na minha época se falava assim e ninguém nunca reclamou. Como é que é possível explicar que o racismo se constitui nessa língua? Como é que é possível, do ponto de vista linguístico, que isso aconteça? Na verdade, sempre existiu, não é porque a língua mudou, né? Se a gente for olhar a etimologia das palavras, a gente tem que ter conceber a ideia de que a raiz da língua portuguesa brasileira, ela tem a origem pluriétnica, né? Então a gente tem aí, a gente não vive num mundo separado, né? Os portugueses vieram para cá e os brasileiros têm raízes lusófonas, vamos dizer assim. Só que o mundo já existia, várias transações comerciais, então você tem no Brasil, dentro da língua portuguesa, caráter da língua africana, assim como da francesa, assim como da inglesa. Então, na verdade, isso já existe há bastante tempo. Não é porque a língua é modificada, né, que a gente também não tem a etimologia das palavras. Então, a gente está falando que, na verdade, são palavras que têm, desde a sua originalidade, desde da concebência dessa palavra, já uma escolha de ela ser racista, só que como você repete, ela sofre um apagamento. E é justamente dessa forma que o racismo linguístico opera. Ele vai apagar
todas as palavras que são positivas, tanto de origem indígenas ou de origem africana, e ele vai perpetuar a utilização de palavras com contexto negativo para que você utilize e você nem perceba que você está sendo racista com aquelas palavras. Por exemplo, o próprio termo esclarecer, que é bastante utilizado, ele a priori não parece que seja assim, uma palavra com contexto racista, só que ele concebe dentro da palavra como se você tivesse que estar ali precisando de uma luz, de uma branquitude, de um esbranquecimento para que você consiga chegar ao entendimento daquela palavra. Então, por que não falar que eu vou explicar e vou te elucidar do que esclarecer? Bom, eu sei que tem alguns exemplos de racismo linguístico. Já que você trouxe essa palavra, professor Humberto, tem uma lista, né, que você tem aí pra gente. Tem como falar? Vamos trazer aqui para quem nos acompanha? Bom, então é isso. A gente precisa estar ciente do que a gente está comunicando para a gente não correr a gafe de comunicar o que a gente não quer. Então, por exemplo, a palavra esclarecer ela é bastante utilizada para dizer explicar. A priori parece que ela não tem uma conotação racista, mas quando a gente coloca em contraste com a palavra denegrir, que significa tornar algo negro, a gente percebe que existe aí uma escolha de que sempre que algo tende para a cor preta é negativo e para a cor branca é positivo. Né? O que fica bem elucidado é a questão racista dentro da língua. Então, se denegrir significa tornar algo sujo, manchado, ou como sujar o nome, por que não utilizar a palavra sujar o nome do que usar a palavra denegrir, que significa tornar negro? Talvez a gente consiga futuramente até colocar o denegrir como algo positivo, porque a questão preta não significa que tem menos valor do que a branca. São só duas cores, certo? Uhum. Além disso, a gente tem a palavra escravo, né? Ela é bastante utilizada e, na minha opinião, é o que a gente tem que mudar de fato, porque escravo, vem o significado da palavra escravo, é da palavra esclavos, né? Que significa pessoa que pertence a alguém, né? Então é um objeto ali, é pior ainda. E a palavra escravo, ela traz a conotação como se você já nascesse de forma escrava, pertencente a alguém. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma violência com aqueles povos africanos, né? Colocaram grilhões neles, trazeram eles para cá contra a vontade deles. Então, se eles sofreram aquela violência, por que não utilizar a palavra escravizado, que foi o que aconteceu com eles? Então, quando a gente tem o termo escravizado, a gente entende que foi uma violência imposta sobre aqueles povos, né? Tem também mulato, do ponto de vista da linguística aplicada, que a gente precisa repensar da forma que usa, né? Não usar, na verdade. Mulato e mulata a gente tem que estar consciente do significado dessa palavra. É interessante dizer também que sempre que a palavra ela é da parte feminina, né, como mulata, ela tem a conotação pior do que quando ela é masculina, para vocês verem, né? Então, além da questão ser racista, também é machista, né? Na nossa língua portuguesa. Então, a gente tem mulato como se fosse a questão daquela pessoa preta que está com os traços de branco. Então, você tem ali o entendimento de que os traços negros não faz parte da beleza, mas uma negra que tem traços brancos, ela sim transporta a beleza. Então, você tem ali o embranquecimento daquela raça, seria esse o grande problema. Além disso, ela transforma a pessoa como um objeto sexual de pertencimento permanente. Então, por esse motivo, prefiro utilizar negro e negra, ou preto ou preta também, ao invés de mulato ou mulata. Levando em consideração, né, que o NEAB também trabalha com as questões indígenas, tem também algumas expressões que a gente tem relacionadas, né, aos povos originários e aos indígenas. Por exemplo, índio é preguiçoso. Uma frase muito falada, né? Muito falada. Essa frase ela remete ao nosso Brasil colônia, na época que existia a escravidão aqui no Brasil, né? E os índios, na verdade, eles foram resistentes, né, a essa violência. Então, e ficaram com essa questão como se fossem preguiçosos. Na verdade, não são preguiçosos, eles são povos que resistiram à violência europeia, por assim dizer, né, portuguesa, por assim dizer. Então, por que não mudar esse conceito que a gente tem sobre índio, que é um grande problema, né? Para o brasileiro, o índio ele é visto como algo estacionado no tempo, ele fica ali dentro da mata, usando tanguinha e o arco e flecha. Não é bem assim. Então também tem outra expressão comumente utilizada que índio não utiliza celular. Se você tem os povos originários no Brasil que foram invadidos por outra cultura, e hoje em dia a gente também é invadido pela cultura inglesa, por exemplo, e utilizamos termos deles, né, hashtag, o próprio home office que nós passamos nesse momento, né? O próprio formato do programa hoje que a gente está utilizando aqui também podcast. É uma palavra em inglês. E então, você tem essa questão de que o índio
ele pode utilizar as tecnologias, ele não é parado no tempo. Então esse imaginário tem que acabar também por terra, porque eles são como a gente, né? E ele utiliza celular ou não, ou caminhonete ou não faz ele menos índio disso. Então, tênis ou não. Ou não, né? Exatamente. Uma outra expressão que nós, pelo menos eu, da década de 80, eu ouvi e passei a refletir sobre ela, porque depois me pareceu muito estranho. Eu lembro de questionar isso para o meu avô, quando eu ainda era adolescente, que é a frase, minha avó, que ele contava isso, minha avó foi pega no laço. Nossa, essa é bastante utilizada. A gente gosta de dizer essas expressões como um pé na aldeia, brasileiro raiz, mas a gente não para perceber a violência que está no contexto dessa palavra. Daniel Munduruku, que é um indígena da área, ele fala, acho interessante como o brasileiro utiliza essa palavra, ecoa ela, sem pensar que esse laço foi uma caça, ela foi ali caçado, um ser humano caçado, e foi obrigada a ter filhos aquele homem, que eu duvido muito que ela tenha sido feita por espontânea vontade. Então, ela sofreu uma violência a vida toda, e a gente gosta de repetir essa palavra, foi pega no laço. Por que não falar, já que você quer expressar a sua ascendência, né, sua descendência, na verdade, indígena, diga, a minha avó tem descendência indígena. Pois é. Tem muito mais de onde vieram essas palavras que o professor Humberto trouxe e é possível você acessar no portal Conexão Escola, tá? E aí tem lá, logo abaixo do vídeo, né, vocês vão disponibilizar uma cartilha, né? Isso, através do link que vai estar aqui próximo ao vídeo, você consegue aprofundar os seus estudos, então não fica só aqui nesses termos que a gente trouxe. Então, bom estudo a todos, vamos entender aí que essas palavras estão aí enraizadas no nosso dia a dia e para a gente ter uma relação ética melhor, né, é bom a gente estar ciente do que está comunicando, para que a gente não cometa erros graves. Olha, e é isso. Malu, é de volta com você. Obrigada por mais uma oportunidade da gente dividir o mesmo programa e voltamos com muito mais informações, muito mais entrevistas e conteúdos e papos e reflexões para auxiliar os nossos professores que estão aí na sala de aula. Beijo para todo mundo e até o próximo programa. Até mais, obrigado, Malu. Achei fantástico, TT. Obrigada por compartilhar conosco esse tema que é muito interessante. Eu mesma ficarei mais atenta a essas palavras e vou aproveitar as dicas do professor Humberto. Aliás, vamos todos ficar atentos, não é mesmo, pessoal? Afinal, a forma como falamos, como nos comunicamos, é expressão de como vemos o mundo. E o que nós queremos é um mundo mais tolerante, justo e igualitário. A você que nos acompanhou até aqui, deixo o meu muito obrigada. E no próximo programa, daremos continuidade à série com o tema Cultura Negra no Brasil. Está imperdível! Eu te espero! Até lá! Tchau, tchau!